Para essas pessoas aí, doutor, que querem fazer robô, né? Robô, assim, a princípio, né? Por exemplo, a pessoa tem um problema aqui na qual a gente falou o perfil, aqui. né? Que... Isso. Aí eu queria que você falasse diretamente, né? Para essas pessoas, né? Qual seria questão de logística e tal? Como é que é se o pós-cirúrgico, o pré-cirúrgico, como é que é? Se muda muita coisa? Primeira coisa, pessoal, é assim. A gente geralmente não vai começar imaginando assim, eu quero a minha cirurgia robô. Primeira pergunta que você tem que fazer, para a cirurgia que eu preciso fazer ou desejo fazer, o robô me oferece um benefício? Esse é o primeiro ponto. E aí, sem dúvida nenhuma, é numa consulta médica conosco que nós vamos ter todas as condições de dizer, olha, no teu caso tem benefícios, no teu caso a vídeo tem a mesma qualidade que a robô ou não e vice-versa. Existem algumas áreas que, evidentemente, a gente tem muito benefício com a cirurgia robótica. E eu quero citar uma delas aqui, que é parede abdominal. Você falou agorinha da possibilidade do robô, ele troca os braços, ele inverte a tela. Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes vantagens da cirurgia robótica é que você tem a parte mecânica da coisa, mas você tem uma parte de software também. A parte de inteligência, a parte de programas que, junto com a parte mecânica, vão somar e oferecer uma tecnologia muito mais eficaz. Então, imagina uma situação. Hérnias da parede abdominal. Hérnias incisionais, hérnias inguinais, hérnias umbilicais e diástase da parede abdominal. Para quem está nos ouvindo e de repente não sabe o que é uma diástase, nada mais é do que aquele afastamento que a gente tem dos músculos retos abdominais, muito comum nas mulheres, principalmente que já tiveram gestações. Então, a diástase abdominal, até então, o caminho para se resolver sempre envolvia uma abdominoplastia. Então, o paciente ele fazia uma cirurgia com abdominoplastia para correção dessa diástase. Mas uma cirurgia agressiva, muitas vezes uma recuperação lenta, às vezes envolvia um umbigo que não era bem aquela cicatriz que as mulheres queriam, enfim. O robô, através desse grupo de colegas do Instituto Morrell, eles desenvolveram algumas técnicas por robótica para corrigir a diástase abdominal. Nossa, que legal, hein? E isso só foi possível justamente por esta união de máquina mecânica com software. Por exemplo, quando a gente vai fechar essa diástase, na videocirurgia convencional, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar a parede abdominal. Porque eu entro com a pinça dentro da cavidade abdominal e quando eu quero dar ponto, por exemplo, no teto dessa cavidade, a pinça ela é rígida, ela é reta. Então, quando eu abaixo, para eu dar ponto no teto, eu tenho que abaixar a pinça. E muitas vezes eu não tenho ângulo para abaixar. Não é anatômico, Não é anatômico, eu não tenho ali, eu tenho a coxa do paciente, eu tenho os braços do paciente, eu tenho os próprios ossos da bacia, que impede essa angulação. E também a outra dificuldade é que eu estou enxergando também de cabeça para baixo. Perfeito. Tá? Então, imagina que eu tenho que fechar um orifício na região umbilical no teto. Na vídeo, eu estou olhando de cabeça para baixo, dando ponto de cabeça para baixo, completamente anti-ergonômico. O que a cirurgia robótica fez? Eu estou exatamente com as duas pinças para dar ponto, olhando para o teto. Lembrando que as pinças de cirurgia robótica elas são articuladas, então uma pinça de vídeo lá dentro, Ricardo, ela mexe igual o meu braço está mexendo aqui. Reto. Uma pinça... Tem uma mobilidadezinha na ponta. Na ponta, é uma garrinha na ponta. A do robô também tem essa garrinha na ponta, mas ela mexe a mão. Então eu já tenho ela esse faz um movimento para trás. Então, por exemplo, eu posso entrar reto e lá dentro eu faço isso. E aí eu estou trabalhando. Só que ainda assim eu continuaria de cabeça para baixo. Então, o que a cirurgia robótica ela permite? Quando eu posiciono para fazer essa sutura, eu tenho dentro do cockpit dispositivos que eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu espelho a minha imagem, eu inverto. Então, aquilo que era teto vira piso. Ele inverte a imagem. Então, eu estou olhando dentro do cockpit, aquele orifício umbilical que eu olhava no teto, agora ele está no piso. E é interessante, porque às vezes tem uma gotinha de sangue que a gente é acostumado a ela cair, essa gotinha ela sobe. A gente brinca, está contra a gravidade. Então, ela sobe, mas na verdade ela está caindo, só a imagem foi invertida. Ok, eu inverti a imagem, mas e as mãos?
Aí eu vou trabalhar com as mãos cruzadas, por quê? O cirurgião ele é destro, ele é canhoto, alguns são ambidestros. Enfim, na robótica, normalmente a gente opera com as duas mãos, tá? Então, você atribui movimentos às mãos trocadas. Então, você chega para o robô e fala, a minha mão direita agora vai ser vai mexer a pinça da esquerda. E a minha mão esquerda vai mexer a pinça da direita. Então, eu inverti aquele orifício, ele está embaixo, e troquei os movimentos. Então, eu olho aquele orifício, eu estou dando ponto, como se eu estivesse dando ponto na pele, com o maior conforto do mundo, com a maior tranquilidade do mundo. Mas quando você olha para o robô, ele está do avesso, entendeu? Só que ele está preparado para isso. Então, a diástase abdominal foi uma das técnicas que revolucionou a parede abdominal. O outro detalhe é que nós temos algumas camadas na parede abdominal. Nós podemos colocar aí praticamente 3. A vídeo, ela vai trabalhar uma dessas camadas. Ou ela vai trabalhar intraabdominal, ou ela vai trabalhar subcutâneo. Na maioria das vezes intraabdominal. O robô, pela qualidade da imagem, pela delicadeza das pinças e dos braços, ele consegue separar essas camadas e consegue trabalhar pelo menos em 4, 5 camadas diferentes. Então, ele tem mais opções de abordagem, que a gente pode falar de abordagem anterior, abordagem pré-peritoneal, reto-peritoneal, on-lay, sub-lay, enfim. Então, ele consegue ter mais recursos. Imagina um livro que você tem ali 7 páginas, 8 páginas que estão coladas. Na vídeo eu não consigo separar essas páginas. No robô eu consigo. Nossa. Eu separo uma, eu separo outra, eu separo outra. E aí isso gera mais segurança. Então hoje a gente tem esse produto, que é a cirurgia de parede abdominal. Foi os 2 casos que nós fizemos agora. Já estou com outros preparando. E aí como funciona isso? O paciente ele vai marcar uma consulta normal. Nós vamos fazer a consulta. No caso dele, nós vamos ter situações de parede abdominal que nós vamos falar, olha, o teu caso, tanto a vídeo quanto a robótica resolve igualmente, ou o teu caso, a vídeo vai resolver, mas eu vou ter um resultado melhor, uma performance melhor, um conforto e segurança maior para você na cirurgia robótica. Aí a pessoa fala, doutor, me interessei pela robótica, como funciona? Como nós não temos o robô aqui, nós vamos fazer todo o pré-operatório aqui. Terminado o pré-operatório, se o paciente tiver o plano de saúde, nós vamos mandar para São Paulo, para o hospital que o plano atende, o hospital que atende o plano do paciente, obviamente que tem a plataforma robótica. Autorizado isso, nós vamos operar em conjunto com os parceiros que nós temos lá do Instituto Morrel, esses pacientes em São Paulo. Nós operamos esses pacientes, ficamos com ele até a alta hospitalar. Em alguns casos, após a alta, ele já volta. Em alguns casos, ele faz um primeiro retorno com 5 a 7 dias lá e depois ele volta. E damos todo o acompanhamento aqui. Então, isso é feito com os cirurgiões que estão em Manaus, isso é feito com os cirurgiões que estão até pouco tempo em Belém, em Natal, em Palmas, no Macapá. Então, assim, quando a gente não tem a plataforma no local, a gente leva os pacientes até lá. Isso é lógico, exige um desprendimento do teu médico, uma dedicação, uma abertura para falar, pô, eu vou ficar 3, 4 dias longe do meu trabalho, querendo ou não parado. Então, como eu te disse, não é só o dinheiro em si, é de fato você está querendo oferecer algo diferenciado, algo melhor para o teu paciente. Então, parede abdominal muito legal, cirurgias revisionais muito legal, as hérnias inguinais é muito legal. E aí hoje eu estou naquele dilema, Rica, eu vou lá e vejo uma hérnia inguinal por vídeo. Cara, é muito linda a cirurgia. Aí eu chego por robô. Aí eu chego aqui e quero fazer a minha cirurgia por vídeo, igual a do robô. É complicado, né? É complicado, mas olha para você ver como é as coisas. As minhas hérnias melhoraram depois que eu passei a fazer robótica, ou estudar mais a robótica. Por quê? Porque são coisas que você vê lá que você tenta replicar aqui, por mais que você tenha mais dificuldade. Eu até levei recentemente um vídeo para um professor, numa hérnia laparoscópica, a gente não usou nada de grampeamento, só pontinhos, que no robô a gente só dá pontinhos, que os grampinhos às vezes incomodam alguns pacientes. E o professor até comentou, falou, Pata, você deu esse ponto na vídeo. Eu falei, professor, fiquei uns 15 minutinhos ali, quase quebrei a pinça e a munheca, mas dei o ponto. Ele falou, porque é muito difícil dar esse ponto na vídeo. Eu falei, não, a gente sempre está tentando replicar o mais próximo possível do ideal.
Então é aquela história, meu amigo, não tem Harley Davidson, vamos de CG mesmo, mas a gente vai se virando aqui e vamos tentar dar o nosso melhor.